Então vamos lá, esse é o Giro da Bolsa, um programa semanal com as principais notícias do mercado financeiro na semana. E hoje a gente tem o quê? Baguncinha. Hoje o programa tá sensacional, a gente começa aqui diretão com o nosso querido índice Bovespa, 159.263,92 pontos, com 2,90% de alta aqui somente nessa semana. E o ETF AUVP11, que replica o índice AUVP Fundamentos, ele tá aqui, ó, 3,74% de alta, deu rolada no Ibov, R$ 113,45 o fechamento aí, e o índice já sobe aí, olha que começou na metade do ano, hein? E já sobe aí mais de 13%, começando na metade do ano. Sabe o que isso significa? Nada. Então, o IFIX subiu 1%, o índice que replica os fundos imobiliários, S&P 500 4,42%, Nasdaq 5,49%, dólar caiu 1,24%, Bitcoin subiu 5,07%, Ethereum, a eterna cadelinha, subiu 9,03%. A gente teve uma semana bem cheia em Brasília, olha que Brasília tá vazia, com a STF mandando o ex-presidente Bolsonaro cumprir a pena de 27 anos de prisão. O governo finalmente sancionando a isenção do imposto de renda para quem ganha até 5 mil e a nossa queridíssima Bolsa de Valores batendo um recorde atrás do outro e chegando bem perto de 160 mil pontos. E a gente já começa aqui falando desse bom humor dos mercados, porque apesar do cenário político conturbado, aconteceu algumas coisas muito boas para o mercado. Principalmente porque saíram dados bem positivos lá nos Estados Unidos, que podem ajudar o Banco Central americano a cortar os juros já agora, no dia 10 de dezembro. E isso é bom para todo mundo, né? Fez as bolsas americanas subirem forte na semana, acabou respingando aqui na nossa B3. A gente teve uma forte entrada de capital estrangeiro. Tem capital estrangeiro entrando forte, hein, Ricardo? Tá, né? A nossa bolsa. Inclusive, isso vem acontecendo desde o início do ano. Já foram mais de 25 bilhões injetados nas ações. E esse movimento está sendo visto não só na bolsa, mas também nas empresas como um todo, com o chamado investimento estrangeiro direto, que é esse dinheiro investido nos negócios mesmo, e não nas ações, passando dos 74 bilhões de dólares até outubro e superando o valor de todo o ano de 2024. Os gringos estão acreditando mesmo que a bolsa tá barata e que o mercado tá cheio de oportunidades. E o que a gente ensina para os nossos alunos e clientes é enxergar essas oportunidades não só do Brasil, como do mundo inteiro, né? Inclusive, você que é aluno da UVP, te recomendo, olha aqui, ó, vou deixar uma aula aqui no cantinho para você, que tá disponível lá, só escanear o QR Code, porque essa aula aqui é importantíssima. E você que não é aluno ainda, se ferrou, né? Você pode clicar aqui alvp.br e virar aluno para você dar uma analisada nessas oportunidades que a gente liberou aí. Agora, voltando aqui, o que a gente tem? Existe um cenário positivo, com muito dinheiro entrando no Brasil, mas mesmo assim a gente acabou fechando outubro com um déficit de 5 bilhões de dólares na conta corrente, que mede o saldo das transações do país com o exterior, incluindo comércio, serviços e as rendas. E isso significa que o país gastou muito mais dólares do que recebeu nas transações com o resto do mundo. E quando a gente olha um pouco mais para dentro aqui do Brasil, a realidade é aquela que eu venho falando aqui há muito tempo no Giro da Bolsa. O governo teve mais um mês de arrecadação violenta de quase 262 bilhões de reais, a maior da história. E o total arrecadado já passa 2,3 trilhões de reais só em 2025. E claro que isso não resolve o problema da dívida pública, né? Não adiantou nada. Cada arrecada, ou seja, a gente paga e não muda nada. A dívida subiu para 8,2 trilhões, mas pelo menos essa ideia de cobrar mais e mais impostos fez o governo ter um superávit de 36 bilhões em outubro. Olha aí que maravilha. Você falou que não ia ter superávit? Maravilhoso. Você falou que era impossível ter um superávit, você falou num programa pouco tempo atrás. Não, fechar o ano com superávit. Não, vamos fechar. Ter um superávit. Não, superávit no mês dá pra ter, ué. Difícil é no ano. Ah, Ricardo, tá com duas conversas, rapaz. E pra melhorar pro Haddad, a inflação começou a dar uma trégua. O IPCA subiu só 0,2% e encostou no teto da meta de 4,5%. O IGPM, a famosa inflação do aluguel, teve a primeira queda na janela de 12 meses desde maio de 2024. Isso é muito bom, porque dá uma forcinha pro nosso combalido do Banco Central também começar a cortar a taxa Selic. Né, Galipo? Tem que começar a cortar aí, até porque tá pesado para as empresas pagar as dívidas, pagar financiamento e até manter os empregos com um juro tão alto, de 15% ao ano. Os agiotas estão até com vergonha. Muito juro. Estão falando assim, cara, tô tendo que repassar aqui esse 15% aqui. Não por acaso o índice de confiança da indústria está caindo em novembro e o Brasil também criou bem menos vagas de trabalho formal no mês passado. No pior outubro desde o início da série histórica do novo CAGED em 2020. E com essa Selic lá em cima, os juros dos bancos atingiram o maior patamar dos últimos 8 anos. E a inadimplência também bateu recorde, com o endividamento das famílias saltando para 49%, o maior valor desde novembro de 2022, em plena pandemia de Covid. Você vê, quando chega a nossa vez de virar banqueira, tá todo mundo devendo já. Não tem quem a gente endividar. Sacanagem isso aí. É foda isso aí. Tá chegando perto da minha vez aqui de poder começar a endividar os outros, aí logo na minha vez, ser banqueiro não é mais legal. Mesmo com o mercado mais otimista sobre um possível corte de juros aí, o Banco Central continua mais duro, com o presidente Gabriel Galípolo falando que ainda não tá satisfeito com esse ritmo lento
pouquinho da inflação, tentando convergir para o centro da meta de 3%. Nessa semana, o Galípolo também rebateu algumas críticas sobre a atuação do Banco Central nas investigações da polícia, como aquela do PCC, que desmantelou o esquema de fraude, lavagem de dinheiro no setor de combustíveis. Ele falou que o Banco Central pode até identificar algum problema e relatar para o Ministério Público, mas que não é papel dele dar chute na porta de ninguém com a metralhadora. Ué, mas também hoje em dia não quer fazer nada o Banco Central, né? Agora, se falar para mim que a minha responsabilidade é essa, deixa essa parte comigo. Chute na porta com metralhadora, eu acho não quer nem metralhar alguém. A juventude tá perdida. O Banco Central também foi criticado depois da intervenção no Banco Master, mas o que ele fez foi a coisa certa mesmo, né? O que dava para ser feito. E nessa semana ele aprovou o nome do novo presidente do BRB, o Banco Regional de Brasília, que é o Raul Sena. Sou o novo não é não, presidente, mentiroso. que tá muito envolvido nessa treta toda aí. Foi o banco que tentou salvar o Master lá no meio do ano. Eles estão falando que todas as decisões com relação ao Banco Master seguiram as boas práticas de governança e de risco, mas não tivesse seguido. Mas a Polícia Federal fechou o cerco para tentar entender até que ponto essa dobradinha dos dois bancos foi feita dentro da lei aí, né? Tentando entender essa confusão, porque além dos bilhões em CDBs emitidos, aparentemente sem laço, e o BRB tá emitindo um CDBzão bom também. As investigações mostraram que os bancos fizeram outros negócios estranhos, como uma transação de 300 milhões com a empresa de uma atendente de lanchonete investigada por golpe. E outro esquema bilionário que veio à tona nessa semana foi a Operação Poço de Lobato, que está investigando o grupo Refit, um conglomerado no setor de combustíveis e que controla a refinaria de Manguinhos, no Rio de Janeiro. A Receita Federal disse que o grupo usava quase 50 fundos de investimento para esconder uma parte do dinheiro de sonegação e lavagem na importação e na venda de combustíveis, com um prejuízo total de pelo menos 26 bilhões para os cofres públicos. Que loucura, hein? Muito bom, parabéns. Agora, vindo um pouco aqui para a política, a gente teve a decisão do ministro Alexandre de Moraes validada pela primeira turma do STF, mandando o ex-presidente Bolsonaro começar a cumprir a pena de 27 anos de prisão em regime fechado. Você acha que fica quantos meses? Chuta. Vamos fazer o bolão. Eu acho que fica muito tempo. Em regime fechado, eu acho que ele fica nem até março. Depois do carnaval, solta ele. Bolsonaro também teve os direitos políticos cassados. A decisão que negou a prisão domiciliar foi muito criticada pela direita por causa do quadro de saúde do ex-presidente. De fato, né? Não tá muito em condição, não. Mas ele também queima o negócio, também não ajuda também. Que pariu. Porque ele podia ficar em casa, mas aí também ele tá querendo pôr fogo na tornozeleira. Até pra defender o Bolsonaro é difícil, às vezes. A gente querendo mandar ele pra casa pra ficar de boa também, mas ele queima o negócio, vai falar o quê, né? O filho, o Carlos Bolsonaro, disse que ele teve uma crise acentuada de soluços e os médicos tiveram que ser chamados. E tudo isso está fazendo a direita se mobilizar pedindo a anistia dos condenados de 8 de janeiro no Congresso Nacional. Mas até agora não tem nenhuma sinalização clara de que esse projeto vai ser votado na Câmara. E com o Bolsonaro completamente fora do jogo, o nome do governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, está cada vez mais forte. Ele defendeu várias reformas da semana, disse que o Brasil está no rumo errado e prometeu endireitar a política. E até recebeu um sinalzinho do maravilhoso Aécio Neves, que assumiu a presidência do PSDB e está mostrando que pode apoiar o Tarcísio aí em 2026. Do outro lado aí, o Lula voltou a liderar as pesquisas eleitorais e viu a popularidade subir, principalmente agora com a sanção da lei que isenta do IR quem ganha até 5 mil por mês. Mas o clima com o Congresso Nacional não tá nada legal. Os presidentes Hugo Mota e Davi Alcolumbre se recusaram aí nessa cerimônia que o Lula fez para sancionar a lei aí, então não quis saber disso não. Mas o Andrade tentou botar panos quentes e disse que tudo não passa de um estremecimento eventual, natural e passageiro entre o governo e o Congresso. O fato é que toda essa confusão pode dificultar a governabilidade do Lula. Olhando lá pra fora, a prisão do Bolsonaro também pode azedar as negociações de tarifa com os Estados Unidos. Eu acho que não, viu? Duvido bastante. Trump não fez nenhuma mensaginha, nenhum tweet. E normalmente quando ele vai fazer alguma coisa, ele dá uma tweetada, né? Ele viu que era uma má ideia você inflacionar a economia americana agora. Eu acho que ele não tá nem com isso, não. Lembrando que mesmo depois daquela trégua na semana passada, centenas de produtos brasileiros ainda estão taxados em 50%, incluindo uma boa parte do agro, com o café solúvel, a uva e o mel e os pescados, tá? Agora, o que você tem a ver com tudo isso? Como é que fica seu dinheiro nessa bagunça toda? O que você pode fazer para se proteger agora? Se você quiser aprender a investir, onde se posicionar nesse mercado, inclusive, a gente vai falar sobre isso nessa turma agora da UVP, porque, cara, tem aqui uma janela incrível. Olha esse sistema aqui, ele pega todos os seus bancos, consolida tudo em um lugar só e já fala pra você qual foi o seu resultado do período. Aqui é só uma conta de teste, por isso tá esses números gigantescos aqui. Isso aqui é um dos sistemas que a gente utiliza na UVP para poder facilitar a sua vida. Mas assim, é um mesmo, porque quando você vai para dentro da UVP, o que tem dentro? Raul, eu tenho que financiar uma casa. Poxa, só nisso a gente já economiza 100, 200 mil para você, porque a gente busca em todos os bancos o melhor financiamento, só para alunos. Ah não, Raul, já estou na fase de investimento. A gente faz uma análise da sua carteira inteira para entender, com base na sua idade, com base no seu foco, onde que você
deveria estar investindo. Isso aqui é o PR. A UVP é a escola que mais utiliza tecnologia para te ajudar a alocar. Não, Raul, já tem um patrimônio gigantesco, precisa de um consultor para abrir uma conta offshore, por exemplo. Isso tudo é feito na UVP. Falou que é dinheiro, desde a classe média ali até o ultra sofisticado, bilionário, a gente atende aqui dentro da nossa mesma estrutura e a gente oferece os benefícios para cada perfil de renda que você tá. Então, isso é fantástico. Se você quer alguém que vai cuidar do seu dinheiro sem tomar partido de coisa boba, sem ficar entrando nesse tipo de coisa, sendo bem pragmático. Eu sou uma pessoa pragmática. A UVP preza pelo pragmatismo, sem paixões, né? Eu tenho minhas opiniões pessoais, minhas convicções. Sou um cara de mercado financeiro, sou dono de instituição financeira, portanto, me beneficia o que beneficia o mercado. Lembrando do compromisso da UVP, entrou, não ficou satisfeito, a gente devolve 100% do seu dinheiro. E agora a gente vem aqui para quê? Para as rapidinhas. Notícias rápidas e relevantes. Então vai lá, Casimiro, o que é uma rapidinha? Uma rapidinha é o seguinte, você tá ali, parou pra assistir uma Netflix com a morena ou com a loira. Eu prefiro loira. Eu prefiro ruiva. Você prefere tudo do jeito? Eu prefiro morena também, mas parou ali pra assistir um filme com a cremosa. A cremosa? Daí é o seguinte, você vai lá, pega aquele pacotinho de micro-ondas de pipoca, bota pra fazer no micro-ondas ali. Pipoca cremosa? Quando você terminar, você vai ouvir o barulhinho apitando assim. Quando Já você terminou, terminou. apitou. Tá doido, pipoca é só o sódio, moço. Rapidinho não é nada disso, não. Pelo amor de Deus, Raul, ajuda aí. Pelo amor de Deus, rapidinho uma notícia que não é nem relevante ao ponto de ganhar um destaque, nem irrelevante ao ponto de ficar fora do programa. As ações da Petrobras caíram mais de 2% depois da empresa divulgar o novo plano estratégico de 2026 a 2030. A estatal, então, pretende investir menos e reduzir o valor dos dividendos. O que eles vão fazer com o dinheiro, ninguém sabe, né? Mas o aviso foi mal recebido pelo mercado. Olha, a gente não vai investir e não vai distribuir dividendo também. Então, 2,30% de queda a R$ 31,81. Às vezes eles estão esperando lucrar menos também. Às vezes o excesso de sódio. As ações da Casas Bahia chegaram a cair mais de 20% nessa semana depois da empresa convocar assembleias para renegociar uma dívida de 3 bilhões. A ideia é propor um novo aumento de capital de até 13 bilhões, o que acendeu um alerta aí no mercado sobre a saúde financeira da varejista. O Grupo Casas Bahia, que tá mal das pernas tem anos, a R$ 3,48 com 0,57% de queda. E a Sabesp vai fazer a primeira revisão de tarifas depois da privatização, o que fez analistas recomendarem a compra das ações. Por outro lado, o ministro da Fazenda, Fernando Andrade, afastou qualquer possibilidade de privatização do Correios, que passa por uma grave crise financeira. Andrade, libera as brusinhas, Andrade. A corretora de criptomoedas Binance está sendo processada nos Estados Unidos por supostamente ter facilitado o apoio financeiro a grupos terroristas como o Hamas. A plataforma teria permitido mais de $1 bilhão em transações que violaram as leis de sanções americanas, o que provocou novas reações quanto à regulação do mercado cripto. O CEO da Nvidia mandou as pessoas usarem a inteligência artificial para tudo, sem medo, por acreditar que a inteligência artificial não vai roubar empregos, mas sim criar novas oportunidades no mercado de trabalho, principalmente para ele, né, que é CEO da Nvidia. Ele encerrou o recado dizendo: prometo, vocês terão trabalho. Vamos ter sim. A gente já tá tendo trabalho já com essa frase sua. E para fechar o programa, a gente traz uma notícia realmente relevante. Um estudo mostrou que metade dos trabalhadores abandonam o emprego sem aviso por vingança. Mas a culpa é das empresas, que estão deixando os funcionários frustrados por causa de ambiente tóxico. Isso foi você que disse isso? O estudo falou. Você quer mandar algum indireto? O que foi isso aqui? Não, mas hoje você me agrediu ali, não sei se você lembra. Eu tava trabalhando, você chegou aí e me agrediu. Boa tentativa, Ministério Público, mas não vou cair nessa não. Agredi nada, nunca encostei em você. Desde quando beijo na barriga é agressão, ó? Olha aqui, eu quero mostrar pra vocês. Vocês sempre falam que o Raul não acompanha futebol. Raul, por que você não acompanha futebol? Eu vou colocar esse vídeo aqui pra vocês, que exemplifica bem o porquê que eu não gosto de futebol, não me envolvo com futebol. Aposta nós dois, pô. Eu quero saber se tem homem agora. Entendeu? É Palmeiras e Flamengo. Aposta aposta de macho. Sem correr, vamos pro cartório. E quem cagar no peito uns aos outros é 500 conto de desconto. Já tá sabendo, meu filho. Bora ver se tu tem coragem. Aqui, ó. Bora ver. Braguinha, aqui é a sua roda, Chile parada com J, enrola mas não quebra. A aposta tá feita, nós vamos lá pra assinar no cartório. O Flamengo ganhar, tu me dá o Palmeiras ganhou, eu te dou o meu, assinado. Isso aqui é aposta de homem, não é de quadrilho. Te digo mais, faz a ducha, que quem cagar no é mais R$500. É só seu roda. Vai ganhar o Palmeiras ou vai ganhar o Flamengo? É a opinião de vocês. Palmeiras, né? Já ganhou, né, no caso. O programa tem no ar no domingo. Já ganhou o Flamengo. Pô, vocês estão se importando com um time pequeno, vocês têm que preocupar se o Todinho Vila vai continuar Nova. no Vila Nova, se o Apodi vai entrar.